Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual é o seu destaque de hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Hoje, esta coluna destaca algo que deveria ser já do conhecimento de todos, mas foi muito pouco noticiado. É que a consultoria especialista em energética da Noruega, que chama DNVGL, separado, DNVGL, fez uma previsão bastante, vamos dizer, significativa. É que, segundo os cálculos feitos por eles, em 2033 vai ser o pico da demanda primária por energia no mundo todo. Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, nós passaríamos a diminuir a exigência energética. Isso principalmente por causa do aumento da eficiência energética, coisa que está muito ligada à generalização da eletrificação, inclusive para o setor de transportes, né? Ou seja, isso que durante muito tempo a gente chamou de transição energética, no fundo quer dizer o quê? Quer dizer o abandono gradual das fontes energéticas fósseis em favor de outras. Nós temos visto que a eólica, a solar, etc., caminham mais devagarinho, né? Então é com certo regozijo, digamos assim, que a gente vê que, mesmo que eles estejam enganados sobre o ano específico de 2033, significa que nesse horizonte, que é muito significativo, a coisa vai aparentemente poder acontecer. Mas por que o senhor considera esse horizonte tão importante, professor? Pois é, o horizonte é muito significativo porque nunca podemos esquecer que a agenda que foi adotada por todos os países do mundo em 2015 é a Agenda 2030. Então, se está se calculando que em 2033 nós vamos atingir o pico da demanda por energia, isso dá uma certa esperança de que, por exemplo, o ODS 13, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, que se refere ao combate às mudanças climáticas, tem mais chance de ser atingido, mesmo que não seja exatamente em 2030, do que tende a aparecer quando a gente acompanha aí as negociações internacionais, as várias COPs, né, que se sucedem, para tentar ver se avança um pouco nos compromissos nacionais a respeito da descarbonização. Uma última mudança significativa foi o Acordo de Paris, também de 2015, né? Mas, de fato, ele é significativo porque ele mudou um pouco a orientação, né? Que vinha péssima orientação do Protocolo de Quioto, se estendeu até o Acordo de Paris, e só porque ele mudou um pouco a maneira de se encarar o problema é que a gente diz que ele é significativo, mas não significa que os compromissos assumidos pelo Acordo de Paris nos levariam de fato a reduções de emissões e descarbonização suficientes para que se atinja, por exemplo, o tão falado aumento de só 2 graus centígrados no século, né? Isso, infelizmente, aparentemente, tudo indica que não vai ser possível se conseguir. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, parece que a Câmara Municipal fez algumas alterações no plano diretor. Que alterações foram essas? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes.
da Rádio USP. Pois é, a Câmara Municipal fez o chamado submarino, é quando entra um assunto que não tem nada que ver com um projeto de lei que está tramitando, só para aproveitar a oportunidade e passar assim meio disfarçadamente uma mudança importante na lei. O que aconteceu foi que um projeto de lei que revisava os chamados planos de melhoramentos viários, que são leis que definem onde vai ter futuras expansões, alargamentos de vias, isso na Casa Verde, na Cachoeirinha e na Moca. De repente, foi aprovado um substitutivo sem debate que altera um dispositivo muito importante do plano diretor, que é a destinação dos recursos do Fundurb. O Fundurb é o fundo que se compõe daquela venda de potencial construtivo que é feito na cidade para todos os empreendimentos que ultrapassam, o coeficiente básico da cidade, que é uma vez a área do terreno. E esses recursos do Fundurb, eles estavam atrelados a apenas algum tipo de investimento. Eles não entram no Tesouro Geral para fazer qualquer coisa. Eles estavam voltados dentro da área de mobilidade para o fomento da mobilidade não motorizada e do transporte coletivo, o apoio a ciclovias, a pedestres, e dentro da habitação, a compra de terrenos bem localizados para se produzir habitação. Acontece que a Câmara, neste substitutivo número 2 desse projeto de lei, simplesmente mudou o destino desses recursos e diz que esses recursos de mobilidade podem ser implantados no sistema viário, ou seja, para fazer asfaltamento, para alargar via, contrariando completamente o que eram os objetivos do plano diretor em relação à mobilidade, porque o plano diretor claramente priorizava apenas o transporte coletivo e o transporte não motorizado. E no caso da habitação, isso foi ampliado também para poder ser usado não apenas para compra de terreno, mas para produção, para provisão de moradia de interesse social na cidade. De novo, sem dizer claramente qual é a prioridade dentro disso, porque, de acordo com o próprio plano diretor, havia toda uma diretriz de produzir moradia de interesse social bem localizada. E quando a gente abre genericamente para qualquer tipo de moradia e não especifica para que vai ser esse recurso, nós não estamos alinhando o uso dos recursos com os próprios objetivos do plano diretor. E agora, diante dessas alterações, o que a sociedade pode fazer? Pois é, agora, Sandra, há um movimento importante da sociedade civil para que o prefeito vete esse substitutivo, porque é absolutamente necessário que se faça um debate. Uma lei ordinária que ninguém viu, ninguém discutiu, não pode alterar um plano diretor que sempre passa por um processo muito intenso de discussão. E acho que, caso o prefeito não vete essa lei, evidentemente isso vai ser judicializado, porque claramente isso contraria a legislação e contraria todos os procedimentos que estão ligados ao processo de discussão e votação do plano diretor. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, na semana passada houve uma ocorrência envolvendo a vereadora Juliana Cardoso e os familiares de militantes de movimentos de moradia. Como é que o senhor vê essa situação? Pois é, eu acho que é bom localizar os nossos ouvintes em relação ao que aconteceu, porque talvez nem todos eles tenham tomado conhecimento. Na quinta-feira da semana passada, estava prevista a soltura
por meio de habeas corpus, de militantes do movimento de moradia do centro, que estavam presos há quase 4 meses por conta de acusações aí específicas, né, não acusações diretamente políticas, mas sem nenhuma culpa comprovada. E um carro com familiares desses militantes que iam ser soltos e uma vereadora de São Paulo foi abordado pela polícia de uma maneira, segundo a denúncia que apareceu, uma maneira muito truculenta e que acabou resultando numa nota, né, de diversas entidades, diversos partidos de protesto, porque a vereadora, apesar de ter se identificado como tal, teve arma apontada para o rosto dela, ficou mais de 1 hora retida nessa operação, e a qual depois ocorreram mais 6 viaturas da polícia também, né? E realmente um tratamento muito inaceitável em relação a pessoas que estavam se dirigindo a esse momento aí para receber os militantes que iam ser soltos, né? Surpreendentemente, né, consultada pela imprensa, a polícia simplesmente disse que se tratava de uma operação padrão, né? O que realmente é espantoso. Professor, o senhor acha que esse caso configura uma situação mais geral? Infelizmente, eu tendo a achar que sim, porque nós tivemos, por exemplo, apenas para citar um caso, em agosto, né, uma denúncia de um outro partido também de esquerda, de que teria havido uma intervenção da polícia numa reunião de mulheres num sindicato de educação, de ensino municipal aqui em São Paulo mesmo, né? Esse tipo de episódio tem se repetido, na verdade, pelo menos eu calculo aí há cerca de 2 anos, né, que isto vem se repetindo, se multiplicando em diversos lugares do Brasil, criando uma situação que não é de um estado policial que se implanta de cima para baixo, mas é de um estado policial que vai se implantando pouco a pouco, até pela própria naturalização desse tipo de episódio, que vai acontecendo com tanta frequência que as pessoas começam a considerar que isso faz parte da normalidade, mas não faz parte da normalidade. Segundo a denúncia, né, que foi feita por ocasião desse episódio da semana passada, a polícia estaria monitorando o veículo de familiares das pessoas que iam ser soltas e não contava com o fato de que poderia haver uma vereadora presente, que, repito, se identificou e mesmo assim teve um tratamento altamente truculento, já tendo se identificado como vereadora. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que faz pensar, né, na instalação paulatina de um estado policial que vai se implantando a despeito de não haver uma regulamentação jurídica que o ampare, né? Isso talvez até, num certo sentido, seja mais preocupante do que, digamos, algo que pudesse acontecer visivelmente, né? Porque quando alguma coisa ocorre visivelmente, as pessoas reagem. Nesse caso, a sociedade fica, de alguma maneira, sem condição de reagir. Obrigado, professor. A gente se encontra agora somente no dia 31, né? Sou eu que agradeço, e só para avisar os nossos ouvintes que na semana que vem nós não teremos a coluna, porque eu estarei na reunião anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, mas nós retornaremos normalmente no dia 31 de outubro. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Temos bienais de arquitetura à vista? Oi, Márcia. Hoje eu queria comentar a Bienal de Arquitetura e Urbanismo do Chile, em Santiago, da qual eu participei
nesse último fim de semana e, portanto, tive a possibilidade de conhecer estando presente, né? Aproveitar também que temos uma Bienal de Arquitetura em São Paulo nesse momento e que também nessa semana saiu um comentário, uma crítica na Folha de São Paulo sobre a Bienal de Arquitetura de Chicago. Então é um momento de explosão de bienais de arquitetura e de reformulação dos seus formatos, o que é muito interessante. No caso dessa do Chile, é a 21ª edição já, né? Isso é um evento feito pelo Colégio de Arquitectos, né, que é o equivalente ao nosso Instituto de Arquitetos aqui do Brasil, no caso deles o Colégio do Chile, com fundos públicos, e um evento já bastante sólido, que tem uma estabilidade, mas que a cada ano propõe não apenas novos temas, como novas inserções na cidade. Então, nesse caso, com o título Feria Livre de Arquitetura, como se fosse uma feira livre de arquitetura, isso é, uma exposição de arquitetura que se mistura ou se confunde um pouco com a feira livre de rua, porque a exposição está localizada num bairro chamado Barrio Franklin, que é um bairro justamente de comércio ambulante, um bairro com uma tradição muito forte de vida de rua. E porque é um bairro que tinha o matadouro da cidade, os curtumes, uma tradição de galpões industriais ligados a isso, alimentos e tal, e que com a grande crise no final dos anos 70, tudo isso quebrou e a prefeitura acabou então repassando esses espaços para o comércio informal, isso que lá eles chamam de persa, que eu acho que é uma homenagem ao mercado persa, essa ideia de que essas tiendas, essas lojas pequenas, né, que se estabelecem nesses grandes espaços de galpão e, portanto, são espaços muito vivos. É um bairro obreiro, né, um bairro assim, hoje em dia ele originalmente era mais longe do centro, mas com o crescimento da cidade ele se tornou bastante central. E a exposição e os debates acontecem em meio a essa vivacidade do contexto urbano, porque tem muitos ambulantes também nas ruas. Hoje em dia tem metrô ali próximo, então é um lugar muito acessível, com uma realidade interessante. Então, a exposição de arquitetura, com esse título de Feira Livre, né, ela está situada nesse matadouro, no espaço interno, mas também do lado de fora na rua, e sempre sobre dispositivos que são como que carrinhos de catador, né? Então a exposição, ela de alguma maneira eu não ia dizer mimetiza, mas ela dialoga e se coloca em relação com aquela vida cotidiana, né? E a própria instalação da Bienal nesses lugares, ela foi pactuada com os comerciantes, com a realidade do bairro, dos seus habitantes e dos seus ocupantes, o que dá a essa Bienal do Chile uma inserção urbana muito interessante. Professor, e qual foi o tema da exposição? De forma complementar, tema escolhido pela Bienal foi Lo Común y Lo Corriente. Isso é o comum e o corrente, no sentido do banal, a arquitetura do cotidiano. Contrário da ideia de uma arquitetura excepcional, de uma arquitetura de Star Architects, né, daquelas formas distorcidas que são publicadas, mas que são excepcionais e muito únicas. O que a curadoria do Chile buscou foi, nesse sentido, muito próxima daqui de São Paulo, que teve como tema Todo Dia, né, essa relação entre a arquitetura e a vida cotidiana. Isso é uma arquitetura que se mistura no dia a dia de todos e que, portanto, pode ser socialmente mais útil, entendida como uma ferramenta de atuação social na vida da sociedade e não apenas da criação de obras-primas que são feitas para serem fotografadas e adoradas como fetiche de imagem. Estou fazendo esse comentário para celebrar o fato de que, ao que tudo indica, várias bienais no mundo, como a de Chicago, de São Paulo e de Santiago, estão dialogando nesse sentido, e a inserção muito interessante na cidade, no caso do Chile, é alguma coisa a ser valorizada. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.
Chegou o momento de você saber mais sobre as pesquisas de saúde com o Dr. Alexandre Faisal. Ele é médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Dr. Faisal, depressão pós-parto, chamada DPP, é um problema comum e consequências para mãe e bebê. Tem alguma novidade na prevenção deste sério problema? Tem sim, Miriam, mas antes vamos destacar que de fato a depressão pós-parto é um problema gravíssimo de saúde pública, tem sequelas de médio e longo prazo para o binômio mãe e bebê, algum impacto importante, inclusive para o desenvolvimento neuropsicomotor e psicossocial da criança. Alguns estudos sugerem que até 24% das mulheres e 10% dos maridos, dos homens, sofram de sintomas depressivos nesse período ao redor da gravidez e do pós-parto. Então, de fato, é muito importante desenvolver estratégias efetivas, né, preventivas para a ocorrência de depressão pós-parto. E aí tem muitas estratégias, muitas possibilidades de intervenção com esse intuito de prevenção. Tem mais para a mulher e menos para o pai. Mas saiu uma novidade, sim, que é um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Hong Kong, que eles procuraram avaliar uma intervenção cognitiva comportamental com o intuito de prevenção da DPP, da depressão pós-parto. Então é um ensaio clínico randomizado, com participação de 3 hospitais públicos e várias clínicas obstétricas. Para poder dar conta disso, eles ofereceram uma intervenção psicossocial, que eu já vou falar dela, para 134 casais isoladamente, e para gestantes também isoladamente. Então, eles ofereceram para os casais e para gestantes. E um terceiro grupo recebeu um tratamento padrão habitual de pré-natal. Essas intervenções consistiam de sessão de 3 horas de discussão, de bate-papo. Tinham 2 sessões adicionais de acompanhamento telefônico após o parto de 30 minutos, e nesse bate-papo se falava da gravidez, dos estressores da gravidez, dos modos de enfrentar os problemas, da comunicação com o parceiro, enfim, uma série de estratégias cognitivo-comportamentais para ver se essa mulher tinha a menor chance de envolver depressão pós-parto. E o resultado mais importante da pesquisa mostra que, de fato, eles usaram uma escala conhecida, a escala de Edimburgo, de fato, na avaliação com 6 semanas, 6 meses e 12 meses após o parto, teve alguns bons resultados. Não todos, mas alguns bons. Em particular, com 6 semanas, houve uma redução dos sintomas depressivos para as mães que participaram juntamente com seus maridos, na comparação com aquelas mães que participaram sozinhas e aquelas mães que não receberam qualquer tipo de atenção especial. A má notícia é que o tratamento não surtiu efeito com 6 e 12 meses. E também não foi tão significativo para os papais. Foi mais importante para as mães nas primeiras 6 semanas após o parto. E, doutor Faisal, como que a gente pode explicar os resultados e também qual mensagem para que a gente possa orientar os casais grávidos? Bom, a explicação dos autores é que, eventualmente, a intervenção possa ter algum benefício de fato limitado às primeiras semanas, mas ela não se sustenta e ela não tem efeitos tardios, 6 meses, 12 meses após parto. Isso, de fato, é uma observação comum nesses estudos que procuram abordar e tratar a depressão. Mas a mensagem que eu acho que deve ficar para o nosso ouvinte é entender que depressão pós-parto é, sim, um fenômeno comum, que afeta um grande número das mulheres, e que elas, maridos e esposas, têm que ter liberdade de sentir, expressar seus sentimentos com seus profissionais, e aí sim, a partir disso, iniciar um tratamento quer psicológico ou quer medicamentoso. Essa que eu acho que é a grande contribuição do estudo, de focar um tema que merece cuidado. Eu sou a Miriam Ramos, esse foi o Dr. Alexandre Faisal, médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.